Salve, torcida que canta e vibra! Salve o Verdão que não para de ganhar! Senta, torcedor, respira fundo, porque hoje a gente vai reviver, com calma, com orgulho, com o coração batendo forte, cada passo da nossa caminhada no Paulistão de 2026. Do primeiro apito em janeiro até a festa em plena chuva de Novo Horizonte, lá em março. Uma jornada que começou com um formato diferente, um campeonato inédito, e terminou do único jeito que o Palmeiras sabe terminar, com a taça levantada para o alto. Mas antes de falar dos gols, das batalhas, das viradas e das conquistas, a gente precisa entender o cenário, porque esse Paulistão de 2026 não foi igual aos outros. A Federação Paulista resolveu mudar tudo. Inspirada na Liga dos Campeões da Europa, a competição ganhou um formato inédito no futebol paulista. 16 times divididos em 4 potes, 8 rodadas na fase de grupos, com cada clube enfrentando os rivais do próprio pote, mais adversários sorteados dos outros grupos. Um único campão para todos, e apenas os 8 melhores avançavam ao mata-mata. Mais curto, mais decisivo, mais perigoso. Sem espaço para tropeçar, sem rodada sobrando para recuperar pontos perdidos. Qualquer descuido, qualquer noite ruim, e o sonho do título estava em risco desde a primeira rodada. E o Palmeiras? O Palmeiras adorou. Rodada 1. Portuguesa 0-1 Palmeiras. 10 de janeiro. Estádio do Canindé. Primeiro jogo da temporada. O Palmeiras estreou com um elenco misto, reservas em campo. Abel Ferreira testando peças para o ano que começava. A Portuguesa foi para cima, pressionou, quase abriu o placar. O primeiro tempo terminou sem gols e sem muita emoção. Mas logo no começo do segundo tempo, a Portuguesa teve um jogador expulso e o Palmeiras aproveitou a vantagem numérica. Larsson avançou pela esquerda, Maurício serviu na medida e lá estava Luig, o jovem da base, para aparecer e empurrar para a rede. O menino da casa abre o placar e o Palmeiras estreia com vitória. O Verdão não perde na rodada de abertura do Paulistão desde 1995. No Canindé, Portuguesa e Palmeiras, o jogo teve violência na torcida e 2 expulsões em campo, Edmundo e Roberto Carlos. Uma tradição de 3 décadas, mantida com garra pelo garoto Luig. Rodada 2. 4 dias depois, dia 14 de janeiro. Arena Barueri. Clássico da saudade. Palmeiras contra Santos. 21 mil torcedores nas arquibancadas. O rival histórico do litoral, com Neymar tentando reencontrar seu melhor futebol. E o Palmeiras foi lá e ganhou com autoridade. 40 minutos. Alan Andrade recebeu dentro da área, girou e chutou. 1-0. Palmeiras vence o Santos e mantém 100% de aproveitamento. 2 jogos, 2 resultados. O Verdão liderava a tabela e o campeonato mal havia começado. Rodada 3. Palmeiras, 1-0 Mirassol. 17 de janeiro, Mirassol na Arena Barueri. Time do interior, organizado, com um bloco defensivo difícil de quebrar. O Palmeiras teve paciência, esperou o momento, construiu o jogo com calma. E no segundo tempo, aos 72 minutos, Flaco Lopes apareceu para decidir com um gol de classe. Mais 1-0, 3 jogos, 3 vitórias. O Verdão voava. 9 pontos, 100% de aproveitamento. O Palmeiras era o melhor time do campeonato. A defesa, invicta nas 3 primeiras rodadas, vivia o melhor início defensivo da era Abel. Rodada 4. Novo Horizontino. 4-0 Palmeiras. E então chegou a noite de 20 de janeiro. Novo Horizonte. Estádio Jorge Ismael de Biasi. Novo Horizontino contra Palmeiras. Abel Ferreira optou por poupar os titulares. O time foi a campo com muitas reservas, pensando no desgaste do calendário. Era uma escolha técnica, uma aposta, uma decisão que, naquela noite, saiu muito cara. Porque o Novo Horizontino não veio para passear. 20 minutos, escanteio. A bola desviou na área, a defesa palmeirense falhou e Robson apareceu de cabeça para abrir o placar. Robson, 34 anos, centroavante experiente. Um homem que o futebol já havia esquecido e que naquela noite resolveu se lembrar que ainda sabia jogar. Antes do intervalo, ele marcou o segundo, de cruzamento. No segundo tempo, aproveitou um erro feio de Luig e completou o hat-trick. Para fechar a vergonha, Hélio Borges fez o quarto. 4-0. 4-0. Sem apelação. A pior derrota da era Abel Ferreira. O maior placar sofrido pelo Palmeiras em todo o período de dominância do treinador português. E o pior, foi justamente para o Novo Horizontino, o time que havia sido o rival mais difícil do campeonato.
O vestiário estava em silêncio. Abel estava furioso. A torcida constrangida. Mas o Palmeiras tem história demais para se render a uma noite ruim. Rodada 5. Palmeiras, 3-1. São Paulo. 4 dias depois. A resposta do Verdão. 24 de janeiro. Arena Crefisa Barueri. Choque rei! Os titulares voltaram. Abel Ferreira escalou o time principal. E o Palmeiras entrou em campo com raiva, com fome, com vontade de apagar a humilhação da rodada anterior. E foi uma demolição. Maurício abriu o placar logo cedo. O São Paulo respondeu e empatou, mas o Verdão não se abalou. Seguiu pressionando, criando, impondo o ritmo. Flaco Lopes apareceu para desempatar o jogo e devolver a vantagem ao Palmeiras. E quando o São Paulo tentava reagir, Kelvin apareceu para fechar o caixão. Uma demonstração de força desde cedo no estadual, mostrando quem mandava no campeonato. Rodada 8. Palmeiras 1-1 Guarani. 15 de fevereiro. Última rodada. Em pleno carnaval, o futebol paulista definiu tudo. O Palmeiras recebeu o Guarani. Precisava vencer para ultrapassar o Novo Horizontino na liderança. O Guarani abriu o placar. Parecia encaminhado. Mas aos 31 minutos do segundo tempo, Flaco Lopes empatou e o placar não se moveu mais. 1-1. O Verdão ficou em segundo lugar com 16 pontos, mesmo número do Novo Horizontino, mas atrás no saldo de gols. Segundo lugar. Pior saldo de gols entre os líderes. E o rival mais difícil esperando nas quartas de final. Justamente o Capivariano, o time azarão que havia surpreendido o campeonato inteiro. A fase de grupos terminou. 8 times avançaram. Novo Horizontino, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Portuguesa, Corinthians, São Paulo, Capivariano e Santos. Velo Clube e Ponte Preta, rebaixados, despedindo-se da elite. Quartas de final. Palmeiras, 4-0 Capivariano. Mata-mata. O momento que separa os fortes dos fracos. O Capivariano era a história mais bonita do campeonato. Promovido da Série A2, estreante na elite paulista, chegou ao mata-mata pela primeira vez na sua história. Torcida pequena, mas barulhenta, sonhando alto. E o Palmeiras foi lá e colocou os 2 pés no pescoço. 4-0, uma goleada para limpar a memória ruim e avisar a todos. O Verdão chegou no mata-mata com fome de título. Semifinal. E o destino quis que o clássico voltasse. Palmeiras contra São Paulo, de novo. Mas dessa vez era maior, era uma vaga na final, era o orgulho do estado. 1º de março, Arena Crefisa Barueri, o palco montado para mais um capítulo eterno da maior rivalidade do futebol paulista. E o Palmeiras foi extraordinário. Desde o primeiro minuto, superioridade tática absoluta. 7 minutos de jogo, Maurício aproveitou a sobra dentro da área após jogada construída com toda a linha ofensiva. 1-0, mal deu tempo de respirar. Andréas Pereira cobrou falta, Piquerez cruzou, Flaco Lopes apareceu livre entre 2 marcadores. 2-0 antes dos 15 minutos. O São Paulo diminuiu no segundo tempo num pênalti polêmico. Bobadilha caiu, árbitro marcou, Caleri descontou. O tricolor foi para cima, mas o Palmeiras segurou com garra e experiência. Palmeiras 2, São Paulo 1, final do Paulistão pela 7ª vez seguida. 7ª vez consecutiva. Isso não é sorte, isso é grandeza. O único clube que foi à final em todas as edições desde 2020. Final. Palmeiras contra Novo Horizontino. O mesmo Novo Horizontino que havia humilhado o Verdão por 4-0 na fase de grupos. O mesmo Robson que havia feito hat-trick contra o time de Abel. O mesmo estádio que havia visto o Palmeiras sair de cabeça baixa em janeiro. Mas agora era diferente. Agora era final. 4 de março. Arena Crefisa Barueri. Palmeiras mandando. O Novo Horizontino chegou como o melhor time do campeonato, com a maior campanha da fase de grupos, com o direito de decidir em casa no segundo jogo. Organizado, confiante, acreditando que podia fazer história. Mas o Verdão controlou o jogo do começo ao fim.
fechado atrás, saindo em contra-ataque, gerenciando com maturidade. E no momento certo, o gol saiu. Resultado curto, mas valioso. O Verdão tinha a vantagem no bolso e a cabeça fria para encarar o segundo jogo em Novo Horizonte. Final. Volta. Novo Horizontino, 1-2 Palmeiras. 8 de março de 2026. Novo Horizonte, interior de São Paulo. O mesmo estádio da goleada vergonhosa de janeiro. A mesma torcida que havia enlouquecido com o hat-trick de Robson. A mesma cidade que havia humilhado o Verdão. Mas agora era diferente. Agora eram os dois times de volta. E o Palmeiras não veio para pedir desculpa, veio para cobrar. O céu não ajudou. Uma tempestade forte encharcou o gramado antes do jogo, deixou o campo pesado, o jogo truncado. Mas o Palmeiras não precisava de perfeição, precisava de garra. E garra, o Verdão tem de sobra. 5 minutos. Andréas Pereira cobrou falta lateral. Bate e rebate na área. Marlon Freitas finalizou na trave. A bola voltou e lá estava Murilo. O zagueiro de coxa, na maior destreza, empurrou para o fundo do gol. Palmeiras em frente em Novo Horizonte. Mas o Novo Horizontino não se entregou. Nunca se entregou em nenhum jogo desse campeonato. Aos 24 minutos, Carlos Miguel vacilou e Matheus Bianchi, de biquinho de chuteira, empatou. A torcida do Novo Horizontino foi ao delírio. O estádio inteiro sacudiu. E aí o coração alviverde disparou. Mas a experiência fala mais alto. No segundo tempo, Carlos Miguel cobrou falta longa para o ataque. A bola chegou na área. Flaco Lopes deu uma casquinha desconcertante. O goleiro Jorge falhou feio na saída. E ali, esperando a bola, com o gol aberto, estava ele. Vitor Roque. O Tigrinho! O camisa 9! Empurrou para o gol, levantou os braços e Novo Horizonte caiu em silêncio. 2-1. O Verdão controlou o que restava com autoridade. E quando o árbitro Flávio Rodrigues de Souza apitou o fim, a festa explodiu. Murilo, Vitor Roque, Flaco Lopes, Andréas Pereira, Marlon Freitas, John Arias, Maurício, Carlos Miguel, Gustavo Gomes, Piquerez. Todo o elenco se abraçou, caiu no chão, chorou, gritou. E Abel Ferreira, o professor português que virou ídolo verde, que virou família, correu pelo gramado encharcado com os braços abertos, transbordando emoção. Esse foi o 11º título de Abel pelo Palmeiras, o técnico mais vitorioso da história do clube. 11 taças, uma herança que vai durar para sempre. E o mais bonito de tudo? O campeonato que terminou sendo vencido pelo Palmeiras foi justamente o campeonato que havia humilhado o Palmeiras. O mesmo Novo Horizontino, o mesmo estádio, os mesmos 4-0 de janeiro viraram um troféu em março. A vingança mais doce que um torcedor alviverde poderia pedir. O Palmeiras é campeão do Campeonato Paulista de 2026, o 27º título estadual da história do clube. 5 títulos paulistas em 7 anos, o único time que foi à final em todas as edições desde 2020. O clube que não cansa de ganhar, o clube que escolheu a grandeza como estilo de vida. Porque é assim que o Palmeiras vive, é assim que o Palmeiras joga, é assim que o Palmeiras ganha. Salve o Palmeiras, salve Abel Ferreira, salve a torcida que canta, que vibra, que nunca para de acreditar. Salve o Verdão, eterno, invicto, imortal, campeão do estado de São Paulo. Obrigado, torcida que canta e vibra. Siga o canal, ative o sininho, curta o vídeo para chegar a mais palmeirenses como nós. Até o próximo!